Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, essa manhã, esse culto, que o louvor possa engrandecer esse culto, a pregação seja boa, tudo nesse dia, nesse domingo seja abençoado para todos. Essa semana que está começando também, pedir por todos os que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Esperança de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. Caminhar numa eterna dimensão, com o coração mergulho nesse voo, nessa aventura, o passaporte já visado com o sangue do Cordeiro. Check-in. Não importa se nunca jamais provou, é só crer. O explosivo brilha no rosto pleno de luz. A vitória, dia após dia conquista. Convocado você já está. Basta apenas abrir o coração, aceitar-me na primeira classe da vida, preparado pro mortal, a todo que nele crê, acima dos tronos, dominadores, potestades do ar. A esperança de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. A esperança de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. Ei, irmãos, só para comentar, esse louvor tem uma história com a gente, né? Foi onde tudo começou, o nosso ministério. A Elisana acho que tinha 16 anos, né? A- Menos, 13, quando a gente começou a pensar em formar uma banda. Então foi o primeiro louvor que a gente cantou, foi esse. Então é muito marcante. Então o Léo escuta desde pequenininha essa música. Aí quando falou, escolheu um louvor, mãe, vamos colocar Esperança? Então é um louvor muito marcante pra gente. Brother Simeon, é a esperança de poder ver Jesus. Amém.
hoje. Som. Quero saudar a todos, na paz do Senhor, amém? Irmãos, motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, para falarmos pouquinho, conforme a misericórdia do Senhor nos conceder, da palavra do Senhor para os nossos corações. Que eu digo um pouquinho, meus irmãos, que a palavra do Senhor ela sempre fala conosco de maneiras distintas, né? Eu posso pegar o texto que eu vou pegar aqui, que foi passado para nós durante a semana no estudo, né? E o Senhor me conduziu de uma certa maneira. Só que cada um dos irmãos que pegarem esse mesmo texto, eu tenho certeza que o Senhor ele pode conduzir de outras maneiras e que de todas as maneiras vai enriquecer a nossa vida cristã, vai falar conosco, vai nos alertar, vai nos encorajar, vai nos fazer seguir adiante a nossa caminhada. E o Senhor nos traz aqui hoje para que possamos seguir adiante. Salmo 40, não sei se já está aí. Não, isso aí não pode queimar, não. Não pode mostrar antes. Salmo 40. Como já está aí, eu vou ler, para a gente não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, eu creio que tem muito a ver também com o nosso estudo, mas vamos começar aqui por partes. É um salmo de Davi. A gente vê que é Davi escrevendo esse salmo. Davi lembra os dias de dificuldades que teve de enfrentar. Eu não sei especificamente para qual das situações que Davi enfrentou que ele escreveu isso. Talvez ele estivesse para ser coroado, por exemplo, depois de ter unificado Israel e as 12 tribos ali, e estar junto ali, feito aquela união e ser levantado como rei. Por que eu digo isso? Porque muito provável o profeta foi à casa do seu pai para ungí-lo quando ele tinha 13 anos, a casa de Jessé. O profeta Samuel foi à casa de Jessé quando ele muito provavelmente tivesse 13 anos. E alguns historiadores calculam que ele vai assumir o reino por volta de 30 anos de idade. Então, meus irmãos, você tem uma promessa. E quem aqui tem promessa de Deus na vida? Louvado seja o nome do Senhor. Também tem grandes promessas e algumas aí que levam tempo. Essa aí levou aí de 13 para 30 anos. Quantos anos, meus irmãos? Vocês são bons de matemática? 17 anos. Não é brincadeira, não. Esperar 17. Esperar 18 anos por uma bênção. Esperar 10 anos para que o Senhor nos cure. Esperar. E aí a gente já entra também um pouco no texto. Nós não somos acostumados a esperar. Nós não gostamos de esperar. Eu tenho certeza que você, quando sai daqui e vai no banco lá no centro, e tem aquela fila assim, quilométrica, você fala, meu Deus, é hoje. Né? E ainda está um sol de 30 graus, você está lá, pro lado de fora lá, e tem que pegar aquela fila, né, muitas vezes. E é muito complicado para a gente, meus irmãos, a questão da espera. Nós somos aí acostumados um pouco com o tempo do McDonald's. Foi feita uma pesquisa, não sei se os irmãos acompanharam isso. Uma pessoa, para chegar no McDonald's, estacionar o carro, descer, pegar a fila, escolher o que vai comer, passar para o atendente que vai comer, aguardar, receber o pedido, comer e sair, sabe quanto tempo leva? 3 minutos e 10 segundos em média. 3 minutos para fazer tudo isso. E já comeu. Quer dizer, comer é modo figurado de falar, né? Você deve ter pego o lanche, né? Se for aquele McLanche feliz, em 2 mordidas vai, pelo menos, né? Para um adulto. Mas se for um lanche, né? Daquele Big Mac também não é tão grande, né? Mas, poxa vida, o cara engoliu aquilo. Então, que tipo de vida a gente leva? Vida de imediato. A gente quer para ontem. A gente quer orar hoje e resolver para amanhã. E quer que Deus entre com providência amanhã. E quer que Deus faça as maravilhas que Ele tem que fazer para a nossa vida toda amanhã.
né? Você já parou para pensar que se Deus colocasse para você tudo aquilo que você pede, aquilo que você deseja, aquilo que muito provavelmente Ele vai até fazer, sabe? Te dar uma vida feliz, te dar um reconhecimento profissional, te dar um lugar bom para viver, mas se isso tivesse tudo de uma vez, você acha que você aguentava? Conta para mim. Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem estrutura. Eu acho que a gente não está preparado. Eu acho que você ia falar, é bom demais para mim para ser verdade. E é bom demais, eu sou bom mesmo e eu mereço. Né? E aí começa a crescer o seu ego. É bom demais para mim, eu mereço. Eu sou bom. É, eu mereço mais até que meus irmãos aqui, por exemplo. Começa esse tipo de coisa. E não vem falar que não começa, porque Satanás ele sabe como trabalhar na mente e no coração das pessoas. Então a gente vê que para algumas coisas na nossa vida é necessário esperar. E aqui o, o salmista Davi ele define no esperar como que é. Não é de qualquer maneira, não. É com paciência. Porque requer paciência. Requer você ficar lá, esperar, aguardar até ser chamado. É igual aquele consultório que você vai também, que tem aquela pilha de revista, né? Que você lê todas ali de fofoca desatualizadas, né? Todas desempoeiradas, você fica sabendo de tudo. Por quê? Porque você está ali e fica lá mesmo e o médico é bom, né? E muitas vezes você espera por coisa boa, amém? Você está pegando aí? Vocês estão entendendo a mensagem? Muita gente espera por coisas boas, por coisas maravilhosas. E vale a pena a gente esperar. E vale a pena cada minuto que você passa esperando. Mas o processo da espera é difícil. O processo da espera, quando ele é longo, então, você fica naquela, né? Igual, quando você estuda, por exemplo, você está lá no colégio, está lá, tem aquela aula, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Tem aquela aula de química, você fala, meu, Heitor, pô, cara, eu quero ser jornalista. Tem uns caras. Eu queria ser jornalista veterinário e outras coisas mais também, que já nem lembro, mas se colocasse umas 10 profissões na minha vida, eu achava que dava para enquadrar, né? Pô, mas com química não tem nada a ver. Por que eu vou estudar química? Não, porque eu tenho que estudar química. Por quê? Porque em algum momento eu posso precisar de algum conhecimento de química, ainda que não seja a minha área, e você fica assim, poxa, para que eu vou ler Machado de Assis? Né? Cara, hoje eu acho legal, meu. Você vai ver, você vai pegar Machado de Assis, você vai falar, cara, Dom Casmurro, poxa, que livrão. Agora, você pega isso aí com 14 anos, com 13 anos, você fala, sai, eu quero minha mãe, sai. Me dá um dicionário aqui que eu não entendo nada. Começa daí, né? Você não entende nada da linguagem lá. E outra você fala, pra que eu vou ler isso? Em algum momento, até pra tua cultura, pra você ter coisas para conversar e saber se posicionar com alguma coisa, vai te servir. Você pode ter certeza que sim. Então, nada daquilo que a gente vive muitas vezes é em vão. E o tempo de espera, meus irmãos, ele vai nos aperfeiçoando. Eu creio que ele vai nos lapidando, ele vai nos preparando para as coisas que vão acontecer, para as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu me lembro também quando eu era novo, assim, da idade do Léo, assim, né? Já que tá ali do lado do Heitor, já falei do Heitor. Então, quando eu era da idade do Léo, para entrar, né, para ser office boy, ó, Valdir, hein? Lembra disso, né? Existia office boy, né? Hoje já não existe mais isso não, né? Todo mundo já faz no computador, office boy já acabou essa oportunidade para jovem. Mas para ser office boy, às vezes pedia datilografia. Aí eu via lá no anúncio do jornal, né? Como o tempo passa, né? No anúncio do jornal você via assim, ó, precisa ser office boy, idade 13, 14, até 16, né? Porque depois de 16 não pega mais, que já vai pro tiro de guerra. Então, precisa ter o quê? Datilografia. Cara, não tem datilografia, Cris. E agora? Senta e chora? Não, filho. Vai lá no Senac, vem com alguém que pode te ensinar. Vai atrás, vai lá aprender datilografia para você poder chegar lá e falar: tem datilografia? Tem sim. Ah, então, datilografa aí. Senta aí, vamos ver como é que você tá bom nisso aí. Ah, tá bom, me dá a folha e vou datilografar aqui. É assim, filho. Como uma vez também fui fazer um teste em inglês. O cara falou assim: você fala inglês? Falo, beleza. Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte. Vou ligar daqui, ó, tava em Vitória. Vou ligar daqui de Vitória lá para Dallas. Você vai conversar com o cara em Dallas, tá bom? Você fala inglês, né? Falo. Então, você conversa com o cara em Dallas, eu tô na linha aqui ouvindo você e ele vai me passar o que ele achou e eu te passo o que ele achou. Vamos fazer? Vamos. Você fala. É prova de fogo. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso?
A oportunidade, ela chega, meus irmãos e minhas irmãs, para quem se preparou antes. Entendeu? Para quem está esperando antes, se preparou antes, está se preparando. Não é que está esperando com paciência, que fala assim, estou paciente. Então, se em 2085 acontecer, tá ótimo. Não, filho, eu tô paciente, mas estou me preparando para a coisa acontecer hoje, 2022. É agora, é já. Eu quero que aconteça, eu busco que aconteça. Então, eu estou aguardando com paciência. Ou o quê? Com uma ação, uma expectativa de que aquilo vai acontecer. Como foi falado aqui, sem nunca o quê? Desistir. Porque o tempo, ele quer nos vencer. O tempo, ele quer dizer para você, ó, não espera mais não, acaba, sabe? Deixa de lado. Para que você vai ficar esperando tudo isso acontecer se você vê que não acontece? Se você vê que não vem para você aquilo que foi prometido. Se você vê que aquilo que você tem promessa de Deus na sua vida para acontecer, demora para acontecer. E aí você fica o quê? Desanimado, chateado, com raiva da vida, chuta o cachorro, faz esse tipo de coisa? De maneira alguma. Você tem que o quê? Fazer como ele fala aqui. Confiar no Senhor. Por quê? Esperei com paciência no Senhor. E aí, nós esperamos com paciência nele, meus irmãos, no Senhor. É nele que nós colocamos nossa esperança. É nele, sabe? Mas a profissão que eu escolhi, eu vou dar aula, né? Vou ser professor. Ih, professor, coitado, já faz assim, né? Um já faz assim, ih, coitado, ganha mal, né, professor, não sei o quê. Não, coloca, faz aquilo que você tem aptidão e quer fazer. Porque aí Deus se encarrega de fazer o resto. E nem todos ganham mal, não, viu? Tem uns que estão milionários até, e estão muito bem de vida, até se for esse o teu parâmetro aí da coisa. Mas a espera, meus irmãos, é um tempo também de incerteza. Também me lembro que na classe do MBA, o professor entra na classe e fala assim, ó, tá aqui a classe, 60 alunos e tal. Vocês estão pagando aqui mais que um carro, né, para fazer esse curso e tal. Mas ó, pode ter certeza, para muitos de vocês não vai valer nada. Eu falei, então eu tô na exceção, porque para mim vai valer muito. Entendeu? Para mim vai ser de grande valia, porque Deus é fiel, Deus me colocou aqui, eu sei porque ele me colocou aqui. E valeu mesmo. E é Davi, meus irmãos, ele está enfrentando essa dificuldade extrema, mas ele nos exorta a esperar e aguardar em Deus. Eu não sei o que você está aguardando em Deus, sabe? Mas Deus manda te dizer, é para não desistir. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Lembra disso, né? Sonhos de Deus não morrem, meus irmãos. Os sonhos de Deus, eles acontecem sim, em nome de Jesus. Mas a gente precisa esperar e aguardar no Senhor, para que eles ocorram. Ele nos exorta a aguardar no Senhor. Ele tem o socorro. Ele tem a providência para os momentos de espera, de angústia, meus irmãos. Os momentos que você vê que tudo acontece para todo mundo, que não acontece para você, que a tua bênção parece estar lá no Japão, você está aqui e não tem como, sabe, ir lá buscar. Então não tem como aquilo acontecer, não tem como, é impossível. Você vive o impossível, mas os impossíveis aos homens, eu lembro você, são possíveis a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente pode sim aguardar em Deus, a gente pode sim sonhar. Eu digo mais para você, continua sonhando, continua buscando, continua querendo melhor para você, para a tua vida, para a tua família. Continua buscando a salvação dos teus. Por mais que Satanás mostre assim, ó, igual Satanás tem mostrado na minha família, assim, o quadro cada vez mais preto, cada vez mais difícil. Parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você quer que aquela pessoa salve, a pessoa vem e fala para você, ó, para mim não, isso não vale nada, para mim isso aí eu não quero saber de nada, entendeu? Mas você diz, misericórdia, que o Senhor te deu uma outra oportunidade, né? Você às vezes não pode nem falar, tem que usar até de sabedoria, não pode falar. Você tem que pensar assim e falar, meu Deus, que o Senhor deu outra oportunidade, que ela venha se arrepender do que ela está falando e que ela venha se dobrar ao Senhor. E em nome de Jesus vai se dobrar também. Então existe um convite de Deus, meus irmãos, para você e para mim, nessa manhã, que é permanecer aguardando. Então Deus falou para você assim, ó. Lembra quando você chega, tira o seu númerozinho lá? Né? Tem um negocinho ali, igual aquele relógio, né? Aparece lá 340, tá chamando 340 e pouco. O seu é 800 e tanto, 866. E tá 342 ali. Você fala, como será? Vamos aguardar.
né? Mas só que esse relógio, meus irmãos, o relógio de Deus, ele é alternado. Você entendeu qual que é o mistério? É igual aqueles, né? Você vai lá no poupa-tempo, tá 300 e pouco. Daqui a pouco chama 800 e pouco. Daqui a pouco chama 100 e pouco. Você fala, você fica até meio assim, né? Tem que prestar atenção mesmo, porque daqui a pouco aparece meu número lá, ó, tá totalmente fora de sequência. Por quê? Ele chama conforme os assuntos, né? Deus vai chamar conforme o assunto aqui. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está julgando causas nessa manhã aqui do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele vai chamar a senha aí conforme o assunto. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então o convite dele para nós nessa manhã é continuarmos aguardando. Porque ele vai tirar. E aqui para Davi ele já tirou, né? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ao se lembrar daqueles dias, Davi, ele fala como Deus o libertou do lamaçal. Você vai ter testemunho, meus irmãos, chegar aqui e dizer, Igreja do Senhor, eu era de um jeito, eu estava em tal dificuldade. Eu passei por um aperto, irmãos, que eu mesmo pensei, olha, eu não vou resistir, eu não vou conseguir sair disso. Mas o Senhor estendeu sua mão para mim. O Senhor me levantou do lago. O Senhor me tirou do charco. O Senhor me tirou da areia movediça. Sabe a areia movediça que você vê no filme lá? O cara cai. Se ele se debater é pior, né? Porque afunda mais rápido. Então, você está lá, caiu lá e começa a afundar. O Senhor vai lá, te lança a corda, te estende a mão e te tira da areia movediça. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, das dificuldades, meus irmãos, passando dicas de quem pode ajudar a vencer. Eu vou te dizer mais, quem pode nos ajudar a vencer toda a dificuldade que nós passamos? É só Deus, meus irmãos. Não tem outro recurso, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem. Você pode falar, mas o governo vai me ajudar, mas meu irmão vai me ajudar, mas minha mãe tá querendo me deixar um negócio. Só Deus para nos ajudar, só Deus para fazer mesmo. Tudo isso pode, sim, ser um canal que Deus usa para nos abençoar, mas é só Deus para nos abençoar mesmo e para nos dar esse livramento do versículo 2 aqui do Salmo 40. É um grande auxílio na nossa vida, meus irmãos, e você pode depois cantar aqui, pôs um novo cântico na minha boca, né? Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O Senhor ele vai colocar um cântico de alegria na tua boca, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, para cada dia de vergonha, o que acontece? Dupla honra, exatamente. Para cada dia de tristeza. Isso eu estou dizendo para vocês agora, tá? Profetizando em nome de Jesus. Dupla alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Entende? Por quê? Porque você permanece, porque você continua fiel, porque você não esmorece, porque você continua pensando no Senhor. E aqui a gente vai entrar agora nessa parte, ler, porque eu sei que você recebeu o estudo e estudou, mas aí o Salmo 40 ele também tem o perfil aqui de messiânico, falando do Senhor. Então, que foi a parte que foi enfocada no estudo. Aí, a partir do versículo 7, então, Salmo 47, diz assim a palavra do Senhor. Então disse, eis que venho no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as tuas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam todos confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la.
tomem atrás e confundam-se os que me querem mal. Meus irmãos, nós vemos aqui é o Senhor livrando o seu povo. Amém, igreja? Você crê, o Senhor tem livramento para a tua vida também, em nome de Jesus. Nós vivemos livramentos assim constantemente, né, irmãos? Alguns a gente vemos, outros nós não vemos. O último livramento que nós testificamos, eu posso dizer para os irmãos, estava voltando com a minha família de Mogi, domingo à noite, e sem mais nem menos, seu Fabinho, sábado? Eu já até confundi. Confundindo, falei negócio de data, é meio complicado. Sábado à noite, né? E sem mais nem menos. Dirigi normalmente. Quando eu vejo, acordei. Ou seja, se eu acordei, o que aconteceu antes? Dormi no volante, apaguei. Aí daqui a pouco, daí, Jesus amado, nem pensei, né? O que um cara faz uma dessa, né? Eu trouxe de volta. Ficava batendo pra direita, volante na esquerda, voltei pra pista e tal. Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, dormi. Aí a Elisiane acordou, o que foi? O que foi? Tava dormindo atrás com o Davi. Dona Maria não tava no carro, né? Porque a Dona Maria, normalmente ela vai no passageiro, no banco dianteiro, dianteiro do passageiro. A Elisiane vai atrás com o Davi, também do lado direito do carro. E o Davi atrás, que vai atrás de onde eu sento, de onde eu estou conduzindo, né? Então, o que acontece? O carro ele saiu assim, ó. Dormi, ele saiu assim. Graças a Deus ele foi no meio-fio, bateu, acordei. Não tinha, olha, podia ter pedestre, podia ter outro carro passando no meio-fio, né? O pessoal falou aí da Sapopemba que os carros têm ultrapassado pela direita. Podia ter alguém ultrapassando pela direita na mesma hora. Podia bater no meio-fio o carro, virar. Se estivesse correndo mais, se eu tivesse com mais, né? Se eu tivesse dormido com o pé mais pesado, vamos dizer assim, tivesse com mais velocidade, podia bater no meio-fio, capotar, podia um monte de coisa, saindo para a direita, para onde saiu. Se ele saísse para a esquerda, eu ia cruzar a Intibiriçá. Se vier outro carro, off, provavelmente ou na frente ou atrás onde a Lisiane estava sentada. Você tem uma ideia, né? Aí já viu. E entre outras coisas, né? Que também não podia vir um caminhão, uma jamanta, sei lá, podia ser trágico do jeito que você puder imaginar a história. Mas o fato é que o Senhor deu um livramento. Porque ele bateu, irmãos, graças a Deus ele arranhou a roda, graças a Deus. Ele só arranhou a roda. Ele nem chegou, como até o Abraão falou, normalmente corta o pneu, é mesmo. Uma batida que você der assim no meio-fio, conforme der e for forte, o meio-fio já é meio pontudo às vezes normalmente, né? Que alguns são redondos, mas alguns são pontudos. Você pega um pontudo, ele vai te rasgar o pneu. E se me rasga o pneu ali também sábado à noite, a gente voltando, acho que tava chovendo, não tava, não? Tava com tempo ruim lá, sei lá. Ó, tava tarde. Eu para trocar pneu já sou uma benção, né? Então, você imagina, aí é capaz de chamar o seguro pro cara vir trocar o pneu para mim. Mas aí, olha o trabalho que é assim. Livramento de Deus, né, meus irmãos? Então, a gente vê o que Deus faz na nossa vida e o que Deus ele vem fazendo para aqueles que o amam. E aqui a gente vê também, meus irmãos, Davi, ele vai declarar uma das declarações mais maravilhosas que você pode aí encontrar na Bíblia, e eu tenho comigo que é uma declaração tremenda de Davi, que é justamente no Salmo 40:17, que ele diz: Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então você vê, meus irmãos, o recurso de Davi é Deus. E eu quero dizer para você, o meu recurso é Deus, o teu recurso tem que ser Deus em toda situação. Você pode ter os diplomas que forem, e glória a Deus. E tomara você empilhe diplomas também, sabe? Tenha diploma de MBA, de doutorado, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho certeza que Saulo de Tarso, ele empilhava diplomas, porque era um homem extraordinário. Começa que o cara falava 4 idiomas na época dele, né? Hoje você pode falar 10, 20 idiomas, porque tem uma facilidade chamada internet. Que você pode pegar filme, música, livro, tudo você baixa em tudo quanto é língua, de qualquer jeito, e
e tá tudo livre normalmente, mas Saulo não. E aí ele reputa o quê? Todo o conhecimento que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, né? Que era, segundo dizem, né, da escola socrática, né? Da filosofia grega, né? Um cara extremamente inteligente também. Ele reputa o quê? Como lixo, perto disso aqui, ó. Você pode ter todo o conhecimento, toda a glória desse mundo, mas isso aqui é maior que tudo isso que tiver no mundo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que é essa palavra de Deus. Aí se entrar no embate, mas foi. O mundo foi criado, veio da explosão, igual a gente estava aí falando, né, na aula, né? Cara, é a única explosão de todo o mundo, de toda a Terra, em toda a história, que aconteceu alguma coisa boa depois, né? Se explodir o gás na tua casa, Deus me livre e guarde, né? Mas se explodir, você vai ver que não criou nada de bom lá, nada de novo. Foi tudo, né, pelos ares lá. Então, se um carro explode, você pode pensar um monte de coisa. Nada, sabe, vai ser criado. Vai haver uma destruição. Mas, como foi dito, né? Precisa ter fé também para criar uma coisa dessa. Né? Precisa ter uma fé ao contrário. Mas a gente vê aqui justamente que Davi ele coloca as coisas no seu devido lugar. Né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você, meus irmãos, para a gente terminar nessa manhã de domingo gloriosa, quando você estiver diante do impossível, quando você estiver diante da espera, quando você estiver diante daquilo que o médico fala para você, olha, você é impossível, você não tem jeito, você está condenado, você já era, você, sabe, tá com um negócio aqui que pra gente, né? Você imagina um médico que vira para e eles são muito frios, né, no sentido de dizer assim, olha, para você o negócio tá feio. Ou esse aqui a gente está fazendo tudo aquilo que é possível, ou pior, já fizemos todo o possível por ele, né? E quando a gente tiver essas situações, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele é capaz de nos trazer vida. Ele é capaz de nos trazer esperança. Ele é capaz de nos trazer saída. Ele é capaz de colocar a luz no final do túnel. Ele é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vê nessas dificuldades são superadas, o Senhor ele fala para mim, para você, e Ele quer nos lembrar nessa manhã também. Romanos 7, isso mesmo? Não, desculpa. Romanos 8:37, 8, exatamente. Até marquei lá para os irmãos lá. 8:37 diz assim, meus irmãos. Mas em todas estas coisas. Oi? Como? Como todas. Nas coisas ruins também? Sim. Quando Deus. E ainda tem a parte da mensagem que Deus não deixou falar, que é quando Deus diz não. Né? E quando Deus diz não, Ele está dizendo sim para a gente. Sabia disso? Sabia disso que aquele seu relacionamento que não deu certo, nunca ia dar certo, e você sabia que não ia dar certo. Estou falando assim sentimental mesmo. Sabe? Quando Deus diz não, Ele está dizendo sim. Porque Ele está dando livramento, porque Ele sabe, Ele enxerga lá na frente. Né? E aí a gente vê aqui, olha, em todas essas coisas que a gente passa, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o negócio é o seguinte: a gente precisa realmente aguardar com paciência em Deus, saber que Ele vai nos livrar, saber que a gente pode confiar em Deus. Você tem um Deus para confiar. Quando a minha sogra falou assim, ó, contou uma mentira, nunca mais eu acredito. Por quê? Quebrou o quê? Uma confiança. Né? Você nunca vai ouvir uma mentira de Deus. Deus nunca vai falar, eu pensei que era assim, mas agora é assado. Não. Né? E as promessas de Deus estão aqui, ó, infalíveis. Então, procura conhecer, sabe? Procura olhar, procura ler, procura pensar. Como o pessoal da Lagoinha diz, da Igreja Batista da Lagoinha, que é copiado lá da igreja do Joel Osteen, lá da Lakewood Church, que eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou.
e eu posso fazer realizar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso realizar. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor. E em Deus, o que é impossível para a gente? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e transmito a palavra ao pastor nesse momento. Glória a Deus. Mesmo. Quero aproveitar, fazer alguns avisos. Domingo que vem, primeiro domingo de abril, nós vamos fazer uma oferta para missões nacionais. Então, tanto na parte da manhã, no culto da manhã, como na parte da noite, teremos a oportunidade, então, de trazer, ore a Deus durante a semana, aquilo que Deus mostrar, nós então faremos essa oferta. A nossa ceia, este mês de abril, não será no segundo domingo, mas no terceiro, e pela manhã, nós vamos ter o nosso culto da ressurreição. Vamos fazer esse culto em jejum, às 8 horas da manhã, e depois teremos um café para toda a igreja. Amém? E nesse culto participaremos então da ceia do Senhor, justamente numa data que comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquele domingo em que o túmulo estava vazio. Foram procurar o Senhor, ele já não estava mais ali, havia ressuscitado. E o seu poder está sobre nós. Esse poder que venceu a morte. Por isso podemos dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque realmente é alguém que já venceu todas as coisas. Venceu até a morte. A morte não é mais um inimigo para nós. Ela é um evento que ninguém gosta de passar, que causa sofrimento, não tem dúvida, que depois deixa saudade. Porém, é algo que o Senhor já venceu. Não é o fim. Não é o fim. Aliás, é o princípio de uma vida muito melhor, uma vida plena, uma vida gloriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, receba a bênção do Senhor. Pois não. Assim, bom, dia 2 é o Clube do Bolinha. Os homens estão convidados, convocados. É um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre trabalho. O trabalho que Deus honra os homens com o trabalho. Durante a semana eu vou convidar alguns outros homens da igreja que queiram estar presentes. Posso garantir para vocês que é um estudo maravilhoso, que dá muita glória a Deus, porque é isso que temos que ser. Tudo que fazemos tem que dar glória a Deus, senão não é completo. Podemos fazer muitas coisas boas, mas se elas não der glória a Deus, não são coisas completas. Amém? Porque nós nascemos para quê? Para dar glória ao Senhor. Receba então a ministração do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém? Deus seja louvado.